dia. Tudo bem, Felipe? Estou lendo no Estadão hoje, o Estado de São Paulo, que o senhor está fazendo críticas ao plano de proteção ao emprego lançado pelo governo na segunda-feira e a medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff ontem. Por que o senhor está dizendo que o plano é oportunista, hein? Porque o sistema, veja bem, para você proteger o emprego, você tem que proteger todos os empregos, não só um específico, um setor, né? E essa medida provisória, no meu modo de ver, ela foi focada no setor que hoje está com problemas, realmente, é o setor automobilístico, e eu acho que está mais focada nisso. Uhum. É a velha história de quando tem que proteger, protege o setor automobilístico no Brasil, ou seja, através de redução de impostos, programas especiais, ou como esse plano de proteção ao emprego. Pois é, o setor de quem emprega hoje não é o setor automobilístico, hoje até a indústria perdeu a participação no PIB, hoje a indústria representa 11 ou 12% do PIB, enquanto o setor de serviço hoje está representando quase 70% do PIB. Então quem emprega é o setor de serviço. Nada contra a indústria, pelo amor de Deus, mas nós temos que ver também essas outras atividades que eventualmente estão em crise, estão necessitando, e não sei também como é que nessa regulamentação que está sendo feita pela medida provisória, como é que vai ser a definição de qual setor que está em crise e qual não está. Será que as micro e pequenas empresas também não estão em crise? Serão beneficiadas por isso? Uhum. Ou seja, como a economia é atingida na sua plenitude, toda ela deveria ser protegida pelo plano. É isso que o senhor está defendendo? É verdade, é verdade. E tem outro aspecto também. Nós estamos com problema de caixa no FGT, no FAP, né? Acabamos de fazer uma medida que prorroga o prazo no pagamento do abono para os trabalhadores neste ano, jogando metade do valor, metade desse valor que ia ser pago esse ano para o ano que vem. Quer dizer, exatamente porque não há recurso suficiente no FAT para isso. Para isso também tem que ser mudado o orçamento do FAT para atender essa necessidade hoje, e não sabemos qual é o valor que vai ser. Eu conversei ontem com o ministro Miguel Rossetto a respeito desse plano. E aquele número de 100 milhões, é um número fictício, né? A gente concordou sobre isso ontem, inclusive dizendo, quando o ministro me disse o seguinte: Felipe, não vão faltar recursos, parte desses 100 milhões. O senhor está me dizendo o seguinte: bom, nem os 100 milhões estão em orçamento ou foram contingenciados ou separados nesse momento para esse programa especial. Se for muito mais do que isso, teremos problemas no Funda. Temos que modificar o orçamento. O FAT tem recursos, só que tem que saber de onde tirar, né? Pode até tirar do patrimônio do FAT, das aplicações que hoje existem, o próprio BNDES. Agora, isso tem que ser refeito. Hoje não está contemplado esses valores. Aliás, não sabemos nem qual vai ser o valor. Como é um programa de um ano, me parece, né? Como é que vai ser essa regulamentação para isso? Isso tem que ser analisado. O governo diz que vai diminuir o seguro-desemprego com isso e é substituído por esse valor. Agora, não sei se esse benefício durar durante o ano, vai ser muito maior do que os 3 meses do seguro-desemprego, provavelmente. Estamos conversando com Luiz Ginesi, representante da Confederação Nacional de Serviços, no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O CODEFAT não foi consultado em nenhum momento pelo governo sobre essa elaboração do plano utilizando recursos do fundo? Não foi consultado. Pelo menos o que me chegou a meus ouvidos, não. Não sei se o presidente do CODEFAT foi consultado a respeito disso. Mas o Conselho não deveria ter sido chamado numa questão como essa, de uso de recursos nesse volume? Com certeza, e vai ser chamado, porque como vai ser modificado o orçamento, ele vai ter que ser chamado para optar, para falar sobre esse assunto ou deliberar sobre esse assunto. Vai ser chamado após a decisão, porque o plano já está assinado, a medida provisória já está valendo, a situação agora é de Congresso votar em 60 dias, mas até lá está valendo tudo isso. O Conselho pode, o presidente pode tomar uma decisão como essa, utilizando tantos recursos, sem ter consultado o Conselho previamente? Se for feita uma lei que determina que o FAT tem que pagar esses recursos, evidentemente
o FAT é obrigado a cumprir uma lei, né? Agora, de onde tirar os recursos é que tem que ser aprovado um novo orçamento. Me diga o seguinte, vocês, entre vocês, conselheiros, o senhor com os outros empresários, ou mesmo com representantes de trabalhadores, conversaram desde segunda-feira, mesmo que informalmente, têm trocado informações? Não, isso não foi falado dentro do Codefat, não foi falado isso. Existia um plano que estava sendo conversado com algumas centrais sindicais sobre essa possibilidade de usar essa alternativa no começo da crise das montadoras, né? Usar o mesmo sistema que era usado na Alemanha, etc. Mas Layoff. Tem coisas que às vezes funcionam num país e não funcionam no outro. No nosso caso hoje, nós temos um problema sistêmico e não um problema localizado só em alguns setores. Só aquela decisão do governo de jogar para o ano que vem, adiar o pagamento de metade do abono salarial para 2016, né? E com isso aí ter poupado esse ano 19 bilhões e 100 milhões de reais de gasto previsto com o benefício. Isso passou pelo Conselho? Sim, isso passou. Foi aprovado na última reunião. O meu voto contrário, mas foi aprovado. As centrais votaram contrário e só teve um voto dos empregadores que votaram contra, que foi o meu. Por que o senhor votou contra? Exatamente porque eu acho que, nesse momento, a gente seria interessante alimentar a economia, né? E esses recursos colocados à disposição do trabalhador, que às vezes tem até dívidas para pagar e com isso pagaria menos juros se usasse esses recursos, fossem pagos ainda dentro do ano de 2015, já que a nossa economia está um pouco debilitada, né? Tá. Aí é uma situação, então, o governo que, de alguma forma, pedalou, que é o termo da moda, e para o ano que vem, o uso desses recursos agora vai abocanhar parte disso e jogar no plano de proteção ao emprego. Ou seja... Isso vai ser feito. Isso, se a lei determinar isso, vai ser recursos de outros setores vão ser canalizados para essa alternativa que foi elaborada pela lei. Uhum. Essa situação é normal, porque é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o dinheiro, em tese, é para ser gerenciado pelo governo, mas tem um conselho, né? E tem aí o cuidado de vocês, porque afinal de contas vocês são responsáveis por bilhões de reais para gerir esse dinheiro da melhor forma. Essa situação do governo fazer vou usar abre aspas, intervenção, fecha aspas, tomar uma decisão como essa, dizer que o dinheiro vai ser o dinheiro do FAT, é comum? Quer dizer, olha, e aí depois é que vocês são consultados e aí vocês avalizam ou não a decisão? Veja bem, nós somos consultados, são colocadas questões no Conselho. Agora, essa não foi uma decisão de consulta, foi uma decisão de uma lei, né? Foi feita uma lei. E quando você faz uma lei, a lei tem que ser cumprida ou questionada judicialmente, eventualmente. Mas essa lei tem que ser aplicada e determina que tem que ser usado os recursos do FAT. Porque os recursos do FAT, veja bem, eles são pagos pelos empregadores, mas é um fundo do governo, porque são recursos do governo que servem para pagar o seguro-desemprego, o abono salarial, e 40% disso vai para recursos de aplicações do BNDES, constitucionalmente. Então, é uma determinação de um fundo que é gerido tripartite pelo governo, pelo empregador e pelos empregados, né, sindicais. Agora, como é uma lei, cabe ao FAT cumprir uma lei. Né? Nós não fomos consultados se ia ser feita essa lei ou não. Isso nós não fomos consultados, realmente. Não sei se o ministro do Trabalho ou foi consultado a respeito. Acredito que sim, né? Mas uma pessoa só pode avalizar tudo isso, porque são bilhões de reais, na verdade. Depois desses rolos que a gente vê Brasil afora, né? Veja bem, o certo seria analisar, solicitar ao Conselho qual seria a melhor solução, se teria condições de fazer usar esses recursos, etc. Isso nunca foi colocado
numa discussão prévia, né? Tá certo. Só para fechar, vamos voltar ao número que o senhor passou aqui. 70% hoje é serviços, né? 11% é indústria. Está havendo uma discriminação do governo nesse caso? A indústria mostra a sua força política quando se faz um plano como esse e vocês, ligados ao setor de serviços, não têm a garantia, né, de que serão beneficiados? Como o senhor já disse, toda a economia está sendo prejudicada e vocês não estão vendo um programa, o programa chamar vocês, né, para também garantir o emprego dos trabalhadores da área de serviços? Há uma discriminação? Eu não chamaria de discriminação. É uma coisa um pouco que aos poucos vai se modificando. A indústria realmente sempre teve um ponto político muito forte dentro das decisões governamentais, inclusive dos recursos que são feitos e das bonificações que são dadas pelo governo. A indústria sempre está mais presente, há interesse também por parte da indústria que os estados também recebem o ICMS, então ele fortalece essa posição política. Mas hoje, essa matriz econômica, meu modo de ver, tem que ser mudada. Não pode ser mais pensada só na indústria, tem que ser pensada exatamente em quem emprega, que é o setor de serviço, que hoje nós estamos com quase 69% do PIB e tem que ser colocada na mesa de discussão sempre que houver um plano ou um novo plano econômico no país. O número total de trabalhadores, né, hoje no setor de serviços, o senhor tem uma ideia? É a mesma participação no PIB. 70% dos trabalhadores hoje são do setor de serviços. Olha, é um número realmente impressionante. Vamos procurar um número mais consolidado. Assim, um número o senhor não tem. Um número fechado. De trabalhadores? Sim. São 70% da força de trabalho, que são quase 50 milhões de trabalhadores, são do setor de serviços. 35 milhões, portanto. Exatamente. Tá bem. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Vamos acompanhar melhor essa situação, porque a gente conversou com o ministro ontem e nós achamos que tem que ser feito alguma coisa. Não, o plano é extremamente positivo nesse negócio. O governo está tentando, de alguma forma, né, tratar do emprego, né, antes que as pessoas fiquem desempregadas. Isso é bom. Mas também tem que ter essas outras análises que a gente está fazendo a partir de agora, quando a gente começa a tomar conhecimento de posições diferentes. Parecia ontem que trabalhadores, né, e empresários estavam todos apoiando. Não é o caso, tem críticas também. Luiz Ginésio, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe, prazer em ouvi-lo.